Oi, segundo ano, tudo bem? Agora a gente está tendo umas aulas diferentes, né? Nossas aulas agora são online. Só que as aulas de filosofia ainda vão continuar na videoaula, combinado? Toda sexta-feira, que vocês têm filosofia no horário de vocês vão receber o videozinho da aula de filosofia ou então apenas uma atividade, certo? Mas eu vou preparar sempre um videozinho para vocês, para a gente estar tendo esse contato, eu poder estar explicando para vocês o conteúdo que a gente vai trabalhar em filosofia. Bom, o conteúdo dessa semana de filosofia, a gente vai falar sobre liberdade. Liberdade, de acordo com a definição, é a condição livre da pessoa, né? A pessoa que tem a condição de ser livre, de ir e vir, de fazer o que quer, de pensar o que quer. Nós, na verdade, somos seres livres, né? A gente, dentro dos nossos direitos naturais, quando a gente nasce livre. Então, todo mundo tem o direito à liberdade, todos nós somos livres. Só que essa liberdade, a gente tem que entender que ela tem que vir acompanhada da responsabilidade, né? Já que a gente tem o direito de fazer as coisas, a gente também tem, tudo que a gente faz tem uma consequência. Então, tudo que a gente fizer no decorrer da nossa vida vai ter uma consequência. Se eu faço bem minhas atividades, se eu faço todas as tarefas que me são pedidas, eu vou ter um resultado positivo no final. Agora, se eu deixo de fazer alguma coisa, eu não vou ter aquele resultado esperado, né? Porque eu tive a liberdade de escolha, eu pude escolher entre fazer uma coisa ou deixar de fazer. Então, liberdade é o conceito de ser livre, é a condição de ser livre, das pessoas fazerem o que querem. E eu pensei numa coisa bem legal para a gente estar falando, já que a gente está falando de liberdade. Terça-feira agora, dia 21, foi feriado, né? Foi dia de Tiradentes, com certeza vocês devem ter escutado alguém comentando, ou ter falado em rede social, né? Em outros momentos a gente já falou sobre essa data na escola, não nesse ano do segundo ano, mas em outras séries, vocês já devem ter escutado alguma professora anterior, as professoras do segundo ano, tá falando sobre Tiradentes com vocês. Todo mundo aqui sabe quem foi Tiradentes? Então eu vou contar rapidinho a história de Tiradentes para vocês. Por que a gente está relacionando Tiradentes à questão da liberdade? Eu vou contar a história deles e vocês vão conseguir entender, certo? Por que a TJ está falando de liberdade em filosofia e a gente está falando de Tiradentes. Tiradentes, chamado de José Joaquim da Silva Xavier, ele era dentista, por isso ele tem apelido de Tiradentes. Ele já foi comerciante, ele foi ativista político, ele foi em uma série de outras atividades, tropeiro, ele realizou várias atividades. E nesse período em que Tiradentes viveu, aqui no Brasil, era o Brasil colônia. Nós éramos colônia de Portugal. Portugal era a nossa metrópole. Para vocês entenderem o que era colônia e metrópole, era como se Portugal fosse dona do Brasil. Ela mandava no Brasil. Tudo que o Brasil produzia, toda a riqueza do Brasil, ia para Portugal. Então, como toda a riqueza era mandada para Portugal, as pessoas que viviam aqui no Brasil, que trabalhavam muito, começaram a ficar descontentes com essa situação. Vai surgir aqui em Minas um movimento que vai lutar pela liberdade do Brasil. Eles vão querer que o Brasil fique livre desse domínio português. Esse movimento vai se chamar Inconfidência Mineira. É um movimento que vai ocorrer na cidade mais ou menos de Ouro Preto, onde hoje em dia é a cidade de Ouro Preto. É uma cidade histórica, depois vocês vão dar uma olhadinha lá na internet para vocês pesquisarem como que é essa cidade. É muito lindo lá. Voltando aqui à nossa aula. Então, essas pessoas vão começar a brigar pela liberdade. Eles vão começar a lutar por essa liberdade. É por isso que a nossa bandeira de Minas é uma bandeira branca com um triângulo vermelho muito lindo, escrito liberdade ainda que tardia, libertas quais será também. Está escrito lá na nossa bandeira, que é uma bandeira que vai surgir justamente nesse período em que vão se pregar a liberdade. Eles não querem mais ser explorados por Portugal. Viu por que a Tia Jo foi contar a história de Tiradentes para vocês entenderem por que tem relação com a nossa aula de filosofia? Porque a nossa aula está falando de liberdade. Mas aí, o que vai acontecer? O movimento da Inconfidência é traído por um de seus membros, né? E o governo português, que já vinha perseguindo essas pessoas que estavam lutando contra Portugal, descobre quem são os líderes do movimento. E eles conseguem prender Tiradentes. Tiradentes é preso, porque ele liderava o movimento dos Inconfidentes. Ele era um dos líderes, né? Ele era muito importante nesse movimento. E ele vai ser preso e ele vai ser morto. Tiradentes vai ser enforcado em praça pública, ou seja, todo mundo assistiu à morte dele. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes é morto. Por isso que dia 21 de abril a gente comemora o dia de Tiradentes, porque ele morre
para servir de exemplo, né, para que ninguém lutasse contra o governo português. Mas aí ele morreu, o TJO acabou, ficou por isso mesmo, não adiantou de nada eles terem lutado? Não, esse movimento ele deixou ali uma sementinha para que outras pessoas viessem com novas ideias de liberdade e continuassem dando seguimento a essa ideia de Tiradentes. Por isso que hoje o Brasil é um país livre, porque além de Tiradentes, várias outras pessoas, vários outros heróis da nossa história lutaram pela liberdade do Brasil. Hoje o Brasil não é colônia de nenhum país mais, nós somos um país livre. Lembra que a gente falou no comecinho da aula de filosofia? Liberdade é o quê? É a liberdade, a condição de ser livre. Então o Brasil é um país livre, porque nós somos livres. Nós temos o direito de comercializar com qual país a gente quiser. As pessoas que vivem aqui têm o direito de ir e vir, né? Claro, a gente tem que respeitar leis, regrinhas, mas todo mundo nasce livre, como a tia já falou no começo da aula, né? Essa liberdade, ela tem que vir acompanhada da responsabilidade. Todo mundo sabe que tudo que a gente faz, a gente vai arcar com a consequência daquele ato que a gente fez, não é? Então, por isso que é tão importante a gente saber o conceito de liberdade, a gente usar a nossa liberdade com responsabilidade. É importante também, a gente não pode sair fazendo só o que a gente quer, porque a gente precisa respeitar o espaço do outro, a gente precisa respeitar a opinião do outro. Eu posso não concordar com ela, mas eu tenho que respeitar a opinião das pessoas, o espaço das pessoas, o modo de viver de cada uma delas. Isso é você exercer a sua liberdade. A gente exerce a liberdade quando a gente exerce ela com responsabilidade, respeitando todas as pessoas que estão à nossa volta, porque a gente já aprendeu que a gente vive em sociedade, ninguém vive só. Certinho? Eu espero que vocês tenham entendido o nosso conceito de liberdade, tenham gostado da história de Tiradentes. Nessa semana a tia já mandou para casa uma tarefinha que vocês vão fazer hoje, que foi impressa, para vocês fazerem. Essa tarefinha vai falar sobre liberdade e um pouquinho sobre Tiradentes, certo? Eu coloquei uma questão lá que vocês podem fazer pesquisa. Se alguém ainda tiver alguma dúvida em relação ao que a gente falou, vocês podem entrar e pesquisar para resolver uma questão da atividade de filosofia. Certinho? Ou então, pode perguntar para a Tia lá no grupo, que a Tia tira a dúvida de vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.